volta com notícias do Vasco. Olha aí, Souza e Alex Teixeira, as últimas temporadas dos dois. O Souza com 13 jogos, 54% como titular, 36,1 minutos por jogo e não marcou gols. O Alex Teixeira, em 50 partidas, foi 64% dessas partidas titular, 55,6 minutos por jogo e 6 gols marcados. Rafael Marques, chegando ao vivo aqui para o nosso Sport Center. Rafa, temos novidade em relação a estes dois? Havia o papo de negócio com o Vasco. Qual que é o ponto que nós estamos agora, hein? Um beijo, seja bem-vindo, amigo. Foi o Coutinho, Rafa, que contratou eles? Foi. Um beijo, Glaucio, um abraço pro Renato, pro Donk, pro fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. De certa forma, sim, né? Para que a negociação entre Vasco e Felipe Coutinho ela se concretize e o clube finalmente possa anunciar em caráter oficial a volta do jogador, algumas condições, digamos assim, foram impostas, né? Umas com mais veemência, outras apenas no sentido de um pedido mesmo. E quando o Pedrinho, presidente do Vasco, semana passada, disse na entrevista coletiva, no dia da aprovação do potencial construtivo para a reforma de São Januário, que iria fazer tudo, repetiu 3 vezes, tudo para trazer o Felipe Coutinho de volta ao Vasco, está incluído nesse pacote esse acerto com o Souza e com o Alex Teixeira. Sim, até mais cedo o companheiro Lucas Pedrosa trouxe a informação de um acerto entre o Vasco e esses dois jogadores. De fato, as partes estão muito bem alinhadas, inclusive ambos estão no Rio de Janeiro. Mais cedo até circulou nas redes sociais uma foto de um condomínio na Barra da Tijuca, de um trabalho físico feito numa academia, comandado por um personal à parte, contratado pelos jogadores, e na foto estavam Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho. Eles estão mantendo a forma juntos numa academia de um condomínio aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Acontece que, com o Alex Teixeira, é uma situação muito mais simples. Ele tinha vínculo federativo com o Vasco até o ano passado, o contrato foi renovado, uma papelada simples, burocracia básica, resolve a última partida dele. Não entrou em campo, mas foi relacionado com o banco de reservas, foi aquele Vasco e Bragantino, aqui ano passado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, na última rodada. Já o caso do Souza é um pouquinho mais complicado, porque ele tem contrato com o Başakşehir, clube da Turquia. O compromisso vai até novembro do ano que vem. E para poder acertar com o jogador, o Vasco vai precisar pelo menos que ele consiga a sua liberação do clube turco. Esses números da última temporada do Souza sugerem que os turcos não vão fazer grande resistência para poder liberar o jogador. Mas além do Felipe Coutinho acertar a sua saída do Aston Villa, o Souza também tem que sair do Başakşehir para poder ser contratado pelo Vasco. O avanço neste material, neste tema, é que o acerto entre o Vasco e os dois jogadores, pelo visto, já está alinhado, faltando resolver a questão da papelada. Em paralelo a isso, segue a busca por um novo treinador. O presidente Pedrinho está, inclusive, disposto, e essa é uma informação de momento, a viajar amanhã para Salvador. O time treina pela manhã aqui no Rio de Janeiro, faz a última atividade. No início da tarde, embarca para a capital baiana, onde enfrenta o Bahia na quarta-feira. E o Pedrinho tem a sua passagem emitida. Se ele vai ou não é uma outra questão. Mas ele está pretendendo ir, até porque no momento o Vasco não tem nenhuma liderança estabelecida. Não tem diretor executivo, não tem CEO, a Vasco SAF. Então o Pedrinho precisa representar o clube. Ele acha importante estar presente também nesse momento de transição no futebol. E o Vasco, mais uma vez, vai ser comandado pelo Rafael Paiva, o técnico interino, que, aliás, pode contar com a volta do Payet. É uma outra notícia. Amanhã pela manhã, se o Payet treinar, deve ser relacionado e seguir com a delegação para Salvador. Mas, diante desse contexto, o Pedrinho, que tem pressa para ter o diretor executivo e o novo técnico, vai aproveitando esse período para, ponto 1, conhecer ainda mais o trabalho do Rafael Paiva e, ponto 2, ir sentindo a temperatura do ambiente interno do elenco do Vasco. É óbvio que a goleada 4-1 sobre o São Paulo, sábado à noite passado aqui em São Januário, foi muito impactante, trouxe muito mais alívio, muito mais tranquilidade para a sequência da temporada, mas isso não vai fazer o Pedrinho diminuir a velocidade com a qual ele pretende equacionar as duas situações e rapidamente o Vasco ter um técnico e também um diretor executivo. Ramon Dias segue no radar. Falaram hoje que a demissão do Diniz no Fluminense poderia suscitar algo neste sentido, mas a verdade é que o Pedrinho não estaria disposto a fazer uma busca por um técnico do time que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Técnico esse que até pouco tempo também esteve dirigindo aqui o Vasco da Gama. Enfim, são atualizações de um processo que é lento, mas que o Pedrinho pretende resolver o quanto antes. Glaucia.
Boa, Rafa. Obrigada pelas informações, amigo. Beijo grande para você. Boa sequência de trabalho aí. Acompanhando o Vasco também, movimentado. Ah, mas é isso aí mesmo. Você. Enfim, a pergunta é, se não tivesse Coutinho, o Vasco contrataria esses 2 jogadores? Eu acho que não. Então, tem coisa aí. Vamos deixar bem claro. O Alex Teixeira, para mim, é um jogador talentosíssimo, cara. Quando ele veio pro Vasco na primeira passagem, eu falei, nossa, esse homem jogar bola aqui, o Vasco tá feito. Porque, mano, o Alex já atingiu níveis na Ucrânia, em China, muito forte. Um jogador de nível que eu acho que se tivesse conduzido a carreira de uma outra maneira, porque aí cada um faz o que quer, quando ele tá no Shakhtar, ele tinha até situações para ir pra Europa, Premier League, fui ir na China, encher o bolso, é isso. Também não faria diferente, também acho que não. Payet e Coutinho, já vai ser muito complicado. Com essa volta do Alex Teixeira, também é difícil, ainda mais com um cara que já estava no clube ano passado. Então não tem aquela coisa do fator novo, do que ele pode oferecer, a gente não sabe. Ele já estava recentemente no clube. Do Souza também teve pouca sequência. E aí, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a reportagem da ESPN passando toda a situação envolvendo o Vasco da Gama e Alex Teixeira, Souza, que vão estar chegando junto de Felipe Coutinho para serem novos reforços do Vasco da Gama. Uma informação que saiu agora sobre o Fernando Diniz, né? Inclusive, o Rafael Marques falou sobre a situação. Ele foi consultado pelas equipes do Atlético Paranaense e também pela equipe do Corinthians. Ele que foi demitido do Fluminense, já passou pelo Vasco da Gama na época que o Vasco não conseguiu subir da segunda divisão para a primeira. E aqui, cara, realmente, ó, apesar de Antônio Oliveira seguir empregado, o Corinthians fez contatos com o staff de Fernando Diniz para ser o novo técnico após ser demitido do Fluminense. Até porque Antônio Oliveira, a gente sabe que está bastante balançado no cargo da equipe do Corinthians. Queria saber de vocês, vocês acham que Diniz é uma boa ou não para a equipe do Vasco da Gama? Lembrando que ele, rapaz, eu acho que não tem ninguém desse elenco do Vasco que jogou com ele naquela última vez, onde o Vasco não conseguiu subir para a primeira divisão. Em relação aqui a uma notícia que saiu do jornal O Globo, do Anselmo, foi o seguinte, ó: Atlético Paranaense aciona o Vasco na justiça, cobrando dívida pelo empréstimo de Hugo Moura. Na ação, o Furacão diz que o Vasco deveria ter pago 1,5 milhão na data que anunciou o volante, ou seja, dia 18 de abril. O clube paranaense notificou o Vasco no dia 29, mas não recebeu por resposta. O Atlético pede a rescisão imediata para obrigar o Vasco a pagar a dívida. Com juros e correções, o valor é pouco mais de 1,6, ou seja, aumentou mais 100 mil reais do que era antes para ser pago pela equipe do Vasco da Gama ao Atlético Paranaense pelo volante Hugo Moura, que inclusive fez boa partida no Vasco e São Paulo, a goleada em São Januário. Caso o pagamento não seja feito, o Atlético pede que o Vasco tenha bens penhorados. Então, situação bastante complicada envolvendo o Vasco da Gama e o volante Hugo Moura, que o Vasco pode ter bens penhorados, pode ter problemas na justiça por conta de não pagamento. E aí vocês me perguntam, isso aí é uma culpa do presidente ou é uma culpa da galera da gestão da SAF? Isso aí, com certeza, o problema é da galera da gestão da SAF, Lúcio Barbosa e tudo mais, 777, porque essa dívida, ela foi, digamos assim, adquirida desde o momento que o Vasco fechou com o atleta. E quem fechou com o atleta foi a 777. O presidente não estava presente como majoritário naquela época. Então, portanto, realmente, a situação complicada envolvendo o Hugo Moura é por conta da empresa americana, no caso, né? A 777 Partners, que era para estar pagando toda essa situação. Em relação ao Vasco da Gama, vai viajar para enfrentar a equipe do Bahia. Confronto bastante complicado, mas, porém, tem a possibilidade do Payet ser relacionado e ser a novidade para o técnico Rafael Paiva. Lembrando que Ramon Dias continua no páreo, Fernando Diniz é um pouquinho mais, digamos assim, um nome um pouquinho de menos força, podemos dizer assim, lá no Vasco da Gama, nos bastidores. O presidente, como mesmo disse o Rafael Marques, não tem tanta... Ele gosta até do Diniz, até inclusive vazou um corte do presidente do Vasco falando sobre o Diniz, que gosta muito, porém a gente sabe, o momento do Fluminense não é nem um pouco bom. O Fluminense no último jogo com o Flamengo não conseguiu nem finalizar no gol. Então, realmente, a torcida não tem muita aceitação em relação ao Fernando Diniz. Queria saber a sua opinião. Você
Você fecharia com o Fernando Diniz para ser o novo técnico do Vasco? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você acha sobre essa situação. Galera, peço humildemente você que deixe o like, porque é muito importante para o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil. Faltam menos de 5 mil para a gente alcançar essa meta. E eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!